A entrevista de hoje do Threadcast é com Rodrigo Giello, também conhecido como Digão. Ele é um especialista em desenvolvimento Android e falamos também sobre iOS e o novo sistema operacional do Google. Muito bem, segue com a entrevista aí, pessoal. E hoje no programa do Threadcast a gente vai ter o Rodrigo Giello, que vai falar pra gente conversar um pouco sobre Android. Mais conhecido como Digão. Digão. Então a gente vai só chamar de Digão. Combinado. Digão, se apresente aí, pessoal. Tudo bom, pessoal? Como já me apresentaram, sou conhecido como Digão, meu nome é Rodrigo. Hoje eu moro em Florianópolis aqui, né, na terra do Ariel, inclusive. A gente trocou, exato. Trabalho com Android desde 2017, vai fazer 4 anos agora. Estamos aí para falar um pouco de Android, dar uma cutucada no iOS, falar um pouco mais sobre tecnologia. Tá, vamos deixar essas tretas aí pro final agora, no começo do programa. Vamos falar de coisa boa. Hein, Digão, me diz uma coisa, como é que tu virou desenvolvedor Android? Então, eu sempre, lá nos primórdios do Android, primórdios pra mim, pelo menos, lá em 2010, eu sempre, quando lançaram os primeiros Androids aqui no Brasil, primeiro por não ter o dinheiro pro iPhone, né, que tinha iPhone, eu comecei a me encantar pelo Android, até porque eu trabalhava em loja e eu vendia celular. Mas na parte, vamos dizer, no front-end, né, eu gostava como usuário. E o Android naquela época era um meme, né? Era um core, né? Memória de 256, a gente tinha daí, como tinha práticas, né? De fazer overclock daí no processador, aquele single core lá para, em vez de 600 MHz, ia ter 800 de clock. Nossa, por exemplo. Fazer isso no celular, né? Velho. Jogava o celular dentro do saco de pipoca. Daqui a pouco o celular ia precisar ter uma ventoinha, né, meu, pra sair o... Às vezes a gente fazia, a gente chama de bricar o celular, que é deixar ele como tijolo, é inutilizável. Então, tinha esses riscos, mas eu comecei a aprender, né, scripts pra fazer isso, né, de ADB ali, do próprio, de como Linux, porque é tudo Linux no final, né, pra rodar esses comandos. Então eu comecei a gostar e me envolver com Android com isso. Eu tenho uma suspeita. Acho que o Digão gostou de hackear. Pra fazer mod no... eu lembro, eu tinha uns Android lá que eu botava lá um Cyanogen, aí não tinha atualização. O primeiro lá que tinha de mod, e tu botava meio que outro tempo pra em cima, e deixava ele puro, sem aqueles aplicativos de operador e tudo mais que vinha. Ficava muito bala, meu. Aí dava uns templates tudo exótico lá, parecia hacker. Tá, e nessa época aí, do surgimento do Android, das primeiras versões e tal, ele era uma cópia ou não do iPhone? Não, porque se fosse uma cópia ia ser bom, né? Ele era um sistema muito cru, porque o Android em si, não sei se vocês sabem a história, mas ele não foi a primeira versão lá, o primórdio, ele não era para ser um sistema operacional, né, mobile, entendeu? Ele foi desenvolvido, acho que no primórdio, para ser para câmeras, mas como o projeto era bom e não era do Google, aí o Google foi lá, investiu, comprou, e, né, como surgiu o iPhone, ele surgiu antes do iPhone, né, do iOS, vamos dizer assim. Mas ele foi passado daí para ser um sistema mobile mesmo, nas mãos do Google, e daí que foram implementando coisas para ele se tornar melhor. Então, até ter essa polida no sistema operacional, acho que eu considero, na minha visão, até o 4, o Android 4, ele era muito abaixo do iOS, né, da época, da concorrência. Era o KitKat, né? É isso, no KitKat ali ele deu um bom salto assim de UI, de interface, até de desempenho, né? Então, na minha visão, pelo menos, o Android ficou polido, ficou usável a partir do 4. E daí foi melhorando, daí teve um ponto que pra mim ele supera o iOS daí. O 3 era uma porcaria, né? Eu lembro que saiu do Froio, aquela 2.2, que era a que a galera mais hackeava.
E aí entrou a 3, ela era uma 3 que era meio pra funcionar também como tablet, não era? O 3 era pra tablet, era o Honeycomb, que é tudo doce, né? As versões do Android é tudo doce. Aí partiu do Froio. O Froio era o 2.2, o 2.3 era o Gingerbread, que era o... Que também era pra mobile. Aí lançaram o 3, que era o Honeycomb, que era só pra tablet. Que a Apple tinha lançado um tablet, né? O iPad. Então eles tiveram que correr fazer uma versão pra tablet, né? Aquelas versões que, cara, faz logo, bota Vai logo, em produção. Sem Exato. performance nenhuma. Aí foi melhorando. Aí a partir do 4.4, o KitKat na verdade é o 4.4. Aí ele deu uma boa melhora, o 5 já entrou coisas, já entrou acho que o material design, né, como padrão das coisas, e aí ficou um sistema que dá pra competir, vamos dizer, com o iOS. Ou com o Windows Phone, né, que existia na época, teve o Windows Phone. Existiu uma Eu tava época. vendo um meme esses dias, tipo, como é que é? Se você tá triste, pensa que a Microsoft fez um funeral do iPhone quando lançaram o Phone. Tem gente que é órfão do Windows Phone até hoje, porque ele era um sistema leve, como o iOS, e meio que, vamos dizer, mais livre, né, que nem o Android, mas não vingou, não sei porquê. Eu lembro que era dificuldade, tipo, teve pouca aderência de desenvolvedores third party para fornecer aplicativos para lá. Eu lembro quando tinha um amigo meu que tinha, e aí ele tentava instalar o WhatsApp. O WhatsApp funcionava muito ruim no telefone, não mandava notificação, não atualizava o status, às vezes levava horas para receber as coisas, sabe? Era bem problemático, assim. E aí tinha uns aplicativos que eles era meio adaptado, aí meio que rodava em cima de um Wine, tá ligado? Nossa, aí ficava com aquele design, não pegava o design do quadradinho do Windows. Eu me lembro do Instagram, o Instagram era tipo isso. Eu me lembro, eu olhava o Instagram de um amigo que tinha um Windows Phone e disse que tá usando isso aí, cara. Mas a câmera é top. Eu disse, a câmera é top, era que todo mundo lá. A câmera do Windows era... Tá. Então comprou uma câmera. Cara, que situação. Viu, Digão, mas antes de tu ir pro Android, tu era desenvolvedor. Já era desenvolvedor? Não, eu comecei como desenvolvedor mesmo, profissionalmente pelo menos, como Android. Mas lá em 2012, isso em 2017. Em 2011, na verdade, eu comecei a fazer curso de programação. Que nessa minha paixão, vamos dizer, por Android, mexer em script e tudo mais, eu comecei a ficar um pouco mais parceiro, né, de script, de programação, etc, entender linguagem. Uhum. Então, em 2011, eu fiz um curso técnico no Senai de programação, com Java, era Java, fazer Java desktop ali. Tipo, eita, aqueles primórdios lá. que A delícia. primeira linguagem que eu mexi foi Java, né, no curso técnico. Aí depois disso, em 2015, daí que, tipo, sempre com a paixão de Android, mas em 2015 eu fiz um curso voltado daí já para Android, que daí, tipo, já tive o certificado, vamos dizer, de programador Android, mas eu só fui exercer, vamos dizer, esse título aí, a profissão, em 2017. Que massa, cara. Legal. E me diz uma coisa, hoje como é que tá o cenário, assim, de Android? Tá a versão, qual versão que tá? Qual é a linguagem que o pessoal tá usando? Então, hoje ela já tá na versão API 31, né? Agora mudou, porque não é mais... a Google aboliu a nomenclatura de doces, né? Que era sempre algum doce. Agora tá, se eu não me engano, é a R. É a API 31 versão R. Que, né? Tipo, faz tempo já que o Kotlin, né? A linguagem oficial, vamos dizer, ou recomendada, deixou de ser a Java para ser Kotlin. Então, nos últimos anos tem tido uma evolução muito boa de APIs, entendeu? Antigamente era um desastre tu mexer, por exemplo, com câmera, né? Até hoje, né? Tipo, se tu pega um aplicativo que utiliza a câmera no iOS e um que utiliza no Android, tu vê muita diferença, porque as APIs próprias da Google, do Android, eram ruins para mexer na câmera. Então tem tido uma subida de nível, né, nessas APIs internas para os programadores usar bem grande, porque eles lançaram o Android Jetpack, né, que é um conjunto de APIs, de
de modelos, de orientações, para te fazer um aplicativo que suporte milhões de pessoas. Então tem API desde para orientar tu com a arquitetura, né, para arquitetar, fazer uma arquitetura limpa do teu aplicativo, até APIs de componentes, né, uns componentes mais robustos, mais versáteis, que se igualam daí a tipo, programar com iOS. E até é bom, porque é o iOS que trouxe daí o Swift, né, que era outra linguagem, e a Google também teve que correr atrás e trouxe o Kotlin, que, olhando assim, é muito parecido, né? Tem diferenças, mas ela é clean, vamos dizer assim. Tanto o Swift quanto o Kotlin estão bem clean já. Todo mundo queria bem legal de programar. JavaScript, sabe? Aí o pessoal começou a... Mas, cara, sabe que esses recursos que tem em JavaScript é bem bacana. Tem muitos recursos bacanas ali. Agora estão fazendo o mix das duas. Pega uma linguagem totalmente tipada e o JavaScript e tu faz Kotlin, Scala. Sim. E fica bom. Muito bom. Fica TypeScript. Bom, né? Mas esse negócio do Kotlin, ele é uma sintaxe diferente do Java, mas ele builda pra JVM, né? Uma coisa assim. Ele transforma. Tu importa um SDK dele e ele transcreve o código, aquela sintaxe, em classes convencionais de Java, na sintaxe padrão. Sim, mas tu diz em momento no binário, interno no binário, ou ele tem um interpretador, um transpilador scriptado, digamos assim, código para código, depois para binário? Não sei dizer. Cara, sabe dizer isso? eu também, tu me pegou, não sei no bit ali o que ele faz, mas o que eu conheço é que ele roda na JVM. Eu acho que a JVM deve estar preparada, né, deve suportar receber esse binário aí. O binário entra pra JVM. É. Até porque, tipo, não tem diferença de performance, né? Acho que é no tempo de compilação, cara, porque Não, em termos de performance, tem algumas coisas do Kotlin que é melhor do que no Java. Ele tem umas abstrações, por exemplo, das listas. Por exemplo, fazer lista com tamanho fixo ou variáveis sempre são final, umas coisas assim. A imutabilidade é bem maior do que o Java convencional e isso acaba trazendo mais performance. Outra coisa legal é que tu pode trabalhar tanto com classes Java quanto Kotlin no mesmo projeto. No mesmo código, Sim. Porque ambas classes geram um bytecode igual. Entendeu? Por isso que tanto faz tu criar um arquivo de Kotlin, um arquivo de Java, vai gerar um class lá por baixo dos panos, que é um bytecode que é interpretado pela JVM. Então tu pode criar no teu código. Claro, vai ser uma bizarrice, né? Acho que tu acha que tem esse. Eu usei binário, eu acho que é o bytecode. Isso, daí tu pode importar bibliotecas Java, né, implementação Java, dentro do teu projeto Kotlin e fazer as chamadas para essas implementações aí. Show. Inclusive é o que acontece bastante em projetos legados aí, que começou lá em Java, né? E daí que a partir de um momento foi adotado o Kotlin, mas não, né, na urgência ali não se reescreveu tudo em Kotlin. Se aproveitou que já tinha em Java e as novas coisas foram feitas em Kotlin. E uma chama a outra e entende perfeitamente. Isso. Inclusive eu já tive experiência de um projeto de trabalhar com Spring Boot e Kotlin. Então, aí tu fez uma API REST no Android? Não era Android. Era serviço back-end. Server-side mesmo. Server-side mesmo. Sim, o Kotlin também tem capacidade de rodar para uma aplicação normal Java back-end, né? Eu nunca desenvolvi para mobile, né? Mas eu acredito que a linguagem é a mesma, o que muda deve ter mais bibliotecas para poder desenhar telas, enfim, componentes, esse tipo de coisa assim. Mas tirando essas dependências, eu acredito que a linguagem seja a mesma, né, Digão? Sim, não, eu já vi, eu nunca programei de fato server-side em Kotlin, mas eu já vi códigos, alguns projetos e eu olhei assim, nossa, agora eu posso ser um desenvolvedor back-end, porque com certeza. A linguagem ali, a sintaxe é a mesma, entendeu? Só, claro, chamar a API ali do Spring, por exemplo. Vai ter um framework que ela diferente se em volta ali, Isso, é um framework diferente, é isso aí. Sintaxe igual. É que nem o negócio do Swift, né? O Swift também, tu consegue rodar ele scriptado no back-end, no servidor, em qualquer lugar, né? Ele tem essa proposta, inclusive, tu rodar não
não criar um binário dele, um bytecode, enfim, direto do próprio script de Swift. Acho que o Kotlin também tu consegue fazer isso, né? Escrever um script em Kotlin e já rodar direto naquele código sem precisar transpilar ele, né? Sim. Uhum. Isso é show também. E me diz uma coisa, Digão. Teve uma briga aí uma vez, né, entre Google e a Oracle sobre a questão da licença do Java, né? Pois é. Eu vi que saiu, né, a decisão que parece que o Google não tem que pagar nada pro Oracle. Mas isso aí demorou um tempão, essa briga, né? Nossa, demorou anos. E tem gente que fala que a adoção do Kotlin, né, a urgência do Google passar oficialmente do Kotlin, do Java pro Kotlin, foi muito por causa disso também, porque não tinha decisão, né? Vai que, tipo, a decisão fosse favorável à Oracle ali, né? Pelo menos eles já tinham... Exato, eles já tinham se adiantado em alguma coisa, mas também é tudo suposições, né? Ninguém sabe a verdade, mas no final acabou que a Google não precisou pagar nada ali, não precisou... era coisa sobre APIs, né? Sobre pegar a API do Java ali e usar dentro do Android, mas a JDK era livre, enfim, uma discussão bem longa, foi bem longa. Imagino, né, cara? Mas tem... É engraçado, né? O cara tem a propriedade sobre a sintaxe ou o core da... Ainda bem que liberaram, né, cara? Vamos usar aí o Pensando. Imagina, tu vai estar lá desenvolvendo um código em Java, tu não paga a licença pra Oracle lá. Pois então, cara, é que esse tipo de iniciativa acaba gerando outras coisas. Agora, se tu for pegar a JVM, o JDK tem diversas versões, empresas fazendo o JDK. Entendeu? Daí tem o JDK da Oracle, tem o do OpenJDK, tem o não sei o que, tem o não sei o que. Tadinho do DevOps que vai botar isso em produção. Cara, aí é complicado, fica mais complexo, sabe? Porque nem essas versões não saem sempre com as mesmas atualizações, assim, Sim. Principalmente na questão temporal, né, de liberação. E sei lá, cara, isso gera... Mas existe, por exemplo, um conselho, assim, digamos assim, quem define quais são... A especificação. Tem uma especificação, né? Tipo, que um JDK tem que transpilar a forma... Talvez a forma não muito, mas do tipo assim, se eu chamar uma API lá de data, o JDK tem que converter isso da mesma forma que as outras têm que converter. Tipo, tem que trabalhar... A Oracle tem a expectativa de a cada 6 meses lançar uma release, uma versão nova, né, com atualizações, e provavelmente as outras vão se adaptando também. Ah, sim. Mas tipo, a da Oracle vai ser sempre a primária ali, daí os outros vão só se... Os outros vão fazer um fork sempre dessa e vão absorvendo as funcionalidades. Entendi. Essa questão da propriedade é complicado, né? Eles compraram lá e fecharam tudo. Não. Porque eu tava pensando, tipo assim, no JavaScript, né? O JavaScript não tem nenhuma empresa específica que constrói. Até tem a Google faz o V8, que é parece pro Node, né? E basicamente o WebKit que tá dominando aí. Mas tinha sempre uma questão do tipo, qual era o framework, qual era o transpiler, ou que tava acompanhando mais de acordo com as especificações que eram criadas, que não é de quem produz o código, mas sim de uma comunidade específica só para gerar esse... vamos implementar, sei lá, o que estava começando lá, o spread operator. Se vai ser nativo no JavaScript, a forma tem que ser implementada, né? Antes o spread vinha só por transpilação e quando ia pro código virava uma bagunça, né? Eu achei que era mais uma vibe assim. Pode crer. E como é que tá a relação hoje, Digão, do Kotlin com a outra linguagem do Google, que é o Flutter? Quer dizer, o Kotlin nem é do Google, né? O Kotlin, o Google adotou como a linguagem padrão, mas não foi feita por eles, assim como o Swift é da Apple, né? Sim, né? É da JetBrains o Kotlin. Então, daí... Ele só adotou para... Isso, adotou, acho que naquela vibe mais emergencial ali, para tentar se livrar um pouco dos problemas do Java. Processar eles para usar o... Inclusive o Kotlin é de 2011, se eu não me engano, e foi oficial da Google agora em 2015, começou a se usar e virou oficial em 2017 só. Então a JetBrains já tinha esse Kotlin aí na manga há muito tempo.
A Google deve ter dado um incentivo daí para desenvolver, né? Melhor isso e se adaptar bem ao Android e só foi. Mas daí em questão do Flutter, que o Flutter usa o Dart, né? Que é da própria Google. Eu não entendo, tipo, eu gostaria de ter o código até pra mim não precisar aprender uma nova linguagem, né? Eu já dei uma mexida em Flutter. Mas eu entendo que poderia ser Kotlin, cara, porque eu já tô acostumado e eu acho o Kotlin melhor. Talvez por eu ter mais experiência, né? Já mais experiência em Kotlin do que Dart. Eu acho ela uma linguagem muito mais limpa do que o próprio Dart. O Dart, ele me lembra muito Java, muito mais o Java do que o Kotlin, que roda em cima de uma JVM, me lembra, pela sintaxe. Mas é Google. A Google adota algumas escolhas, às vezes, que são meio contraditórias. Mas tá indo bem. Fora isso, tá indo bem. O Flutter também tá tendo um crescimento bom. Acho que ele é o líder já na parte híbrida, né? Acho que é o principal framework, principal linguagem já que está se usando em grande escala, pelo menos. Tu acha que pode ser que o Dart tome mais espaço no futuro e o Kotlin seja deixado de lado pela Google? A Google tem o cemitério da Google, né? A Google gosta de botar várias coisas no cemitério. Pois então... mas o Dart é antigo já. O Dart eu tenho acompanhado dele já, sei lá, uns 6 anos, 7 anos. É bem antigo. Ele não surgiu com o Flutter também. É alguma coisa que o Google pegou lá e vamos usar no Flutter. Isso. Eu lembro que ele, quando apareceu, era do tipo, um substituto para JavaScript. Meio tipo assim, pra Google queria meter uma linguagem para tipo, agora vai ter suporte para Dart nos browsers do Chrome, por exemplo. E as pessoas, em vez de fazer código em JavaScript, iam para usar o Dart, né? Aí o Dart veio, apareceu, fez um AUEzinho e foi fogo de palha, queimou e sumiu. Aí quando veio o Flutter, aí eu olhei, mas esse código aqui eu me lembro de alguma coisa como é que era. Aí fui ver, era Dart que os caras fizeram o Flutter, né? Só que daí saiu daquela ideia de, eu vou rodar em runtime do Chrome e vou rodar no runtime da máquina e só buildar para alguma coisa de aplicativo, né? O Flutter inclusive tem essa questão de querer rodar, além de rodar híbrido no mobile, né, tanto iOS quanto Android, ele quer também rodar na web, então... Exato, eles estão já com o Flutter Web, já estão um pouco menos avançado que na parte mobile, mas sim, né, a expectativa que o pessoal, né, criou é que tu faça um código em Flutter, em Dart, né, no framework do Flutter e que rode tanto iOS, quanto Android, quanto na web. Caraca. Então é uma aposta que eles têm, a carta na manga que gostei aí. Que eles estão querendo usar. Isso é bem aí por isso talvez no futuro seja muito usado, né? Se isso vingar, né? Pois é, porque o Flutter tem aquela coisa de ele não utiliza digamos assim, a biblioteca de componentes, os recursos de renderização de componente da onde está sendo rodado, do runtime que fornece uma API. Ele faz um canvas ali. E ele renderiza em cima desse canvas. Seria mais ou menos como um jogo. No web ele vai renderizar um gráfico ali, né? Ele vai começar a renderizar gráfico. Ele vai ter que meio que mudar a forma toda como o web funciona. Até hoje nunca ninguém conseguiu fazer isso, né? Se eles conseguir fazer, vai... aí vai vingar, ele não vai ter que falar. E qual é a diferença do React Native para o React JS? A diferença do React Native para o React JS é que o React Native, tu escreve o código em JavaScript, mas o processo de renderização ele tem uma biblioteca que transfere os comandos de renderização de interface de JavaScript, da sintaxe React, para a sintaxe da biblioteca nativa do mobile. Mas é a mesma linguagem? Desculpa. É a mesma linguagem? Tu desenvolve com o mesmo código, a mesma linguagem? Muito parecido. A diferença é que tu não vai usar os tags... Aliás, a principal diferença é que tu não usa os tags do HTML, por exemplo. Tu vai usar como se fosse uma biblioteca. Mas bem que grande parte que hoje quem desenvolve em React já usa uma biblioteca
de UI pronta, tipo um material, e basicamente tu vai só substituir as tags de material para as tags de componentes do próprio React Native, né? Uhum. Não sei como é que vai ser no Flutter, né? Mas talvez seja algo semelhante. Ele é mais ou menos. Assim, ele tem um syntax bem diferente. Né? Aliás, a forma como ele está construído, claro, uma forma de organizar, mas se tu for escrever um código normal, tu vai fazer um nested DOM ali gigantesco, assim, que vai um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. E ele está muito cru, assim, em termos de componente. Eu não sei como é que tá, faz tempo que eu não acompanho, mas ele precisava Ele precisava um banho de framework, digamos assim, para criar abstrações sobre algumas coisas que no Flutter puro é meio repetitivo, né? Mas a ideia dele é que quando renderizar, ele em vez de pegar a biblioteca do iOS, por exemplo, e pegar lá e dizer, eu quero criar um input. Tá, então o input é o input do iOS. Não, ele cria um desenho, um draw, né, como se fosse um joguinho, que cria o espaço onde teu campo tá. Né? Eu espero não estar falando nenhuma besteira, mas foi isso que eu estudei quando eu tava uns anos atrás, quando o Flutter tava saindo. Agora azar. Agora tá falado aí. Se achou que tá errado, bota nos comentários aí, dá uma luz aí pra gente, você que é mais especialista em Flutter. Em mobile, eu tô longe de mobile, hein? Isso aí. Mas, o Digão tá aqui pra nos ajudar, cara. Não, o Flutter eu tenho bem pouca experiência também. Eu fiz um cursinho na Udemy ali, na Udemy ali, bem grande, que eu aprendi bastante. A grande sacada ali que era diferente e ainda é diferente do Android nativo, é o esquema essa de fazer um bloco, né? O UI declarativa que eles chamam, que naquela classe tu vai construindo as camadas da tua view ali, da tua tela, com vários componentes, vários widgets, né? Tu vai colocando, daí tudo é um widget, tudo é orientado a widget. Tu quer um botão, é um widget. Tu quer um texto, é um widget. Tu quer uma coluna, é um widget. No Android ainda, né, é XML. Então, isso é bem arcaico, é bem ruim, só que tá vindo o Compose aí, vindo não, já veio, né, lançaram agora o 1.0 do Jetpack Compose, que é a forma que o Android com o Kotlin tem de fazer UI declarativa, assim como é no Flutter. Então, que é blocos, né? É tenso, hein, mano? XML e o Android ainda usa. Com o Kotlin. Com Kotlin, aí tu chama, tu infla, né? Tu infla aquele layout, aquele XML na tua view lá do Kotlin. Esse esquema de tu criar os componentes do XML é tipo nos primórdios do front, que tu escrevia um HTML, renderizava na tela, e aí tu vinha com jQuery e aplicava funções àqueles componentes, né? Mais ou menos por aí. Tipo, o XML é responsável por ser a parte da marcação, entendeu? Uhum. É ali onde tu consegue dar o espaçamento, né? Atribuir um background. Aí tem a parte do XML que também só lida com formas, né? Aí tu aplica dentro do XML, aquele botão tem que ser redondo. Aí tu tem um outro XML que tem as marcações para dizer que aquele componente, né, que tu declarou no XML vai ser redondo, por exemplo. Então é cheio de XML. Aí isso tudo vira uma view que tu infla lá quando tu inicia a tua view, né? Que tu quer mostrar no aplicativo. Sim. E aí, por exemplo, o evento do clique do tap, né? Clique no tap, né? Então, quando o evento do tap, quando você bota num botão, por exemplo, ele vem de uma classe Java ou do método do Kotlin. Aí na classe hoje em dia na classe Kotlin, né? Aí tu pega a instância, né? O ID, vamos dizer, daquele botão que tem no XML e tu aplica a função, diz, quando clicar, né? Aí tu escreve código, né? Para dar ordens ou mudar, etc., aquele componente. Então, toda a interface de componentes do aplicativo é em XML. Sim, a parte de marcação, vamos dizer assim, a parte de layout mesmo é XML. Agora é que tá mudando, mas ainda 99% das coisas é XML. Sim, mas é agora que esse Compose aí que tu falou, né, que tá vindo agora com o Jetpack. Ele vai te fornecer uma API para que na API tu possa escrever do tipo, tal botão ocupa o espaço X, tem um comportamento layout.
é uma cópia, vamos dizer cópia, ou, né, é muito parecido com o que é Flutter. Flutter daí tu declara ali, tu começa a tua view, né, uma activity, que a gente chama de activity no Android, né, que é para fazer uma tela. Na própria activity ou fragment, a gente tem a activity própria pro Compose, que ele daí vai suportar esses widgets, né, essas classes do Compose que vão criar na hora ali, via código, o teu layout. Aí tu vai declarar, que nem Flutter, que nem Dart, né? Tu quer uma coluna, tu declara uma coluna ali, aí dentro da coluna tu quer um texto. Aí tu bota um texto, né, dentro do código da tua coluna ali, seta a fonte, seta tema, seta tudo, cor. Ah, legal. E é tudo por código daí. Agora a gente tá falando sobre layout, né? Eu lembrei que na desenvolvimento para iOS, né? Antes funcionava, era tudo um layout, aí ele meio que tirava um arquivo meio binário, assim, uma coisa que não versionava em Git, né? E era um parto, assim, porque, tipo, tu não conseguia, como tu não conseguia versionar teu layout, tu tinha um problema gigante, que às vezes alguém vinha, botava um layout no teu commit lá, aí outro mudava num fork e botava e perdia algumas coisas do layout para fazer isso. Mas aí eu acho que agora tem um outro sistema lá, eu esqueci o nome agora, me veio a cabeça, mas daí que aí tu tem uma coisa mais, tu cria o layout de uma forma mais textual, né? Que tu consegue versionar e tudo mais, não dá aqueles problemas que dava. O Swift, eu acho que se chama a versão de Flutter / Compose, em Kotlin Compose, acho que é Swift UI, que é também fazer isso no iOS de forma declarativa. Declarativa, né? Tipo, direto no código. Posso estar enganado, me corrijam aí nos comentários. Sim. O pessoal do iOS, mas eles também já tem uma biblioteca disso também. Não, isso é interessante porque foi uma coisa, algo muito revolucionário que aconteceu na parte de front-end, né? Que é quando o HTML deixou de ser relevante, assim. Então, tipo, hoje em dia tu não precisa mais se preocupar com o HTML. Claro, tu precisa se preocupar, mas tu coloca todo o teu HTML dentro do teu core da aplicação, JavaScript, ou num React, ou num Vue, ou num Angular. Então tu coloca tudo lá. E aí o que isso evita, né? Evita que, assim, tipo, se, sei lá, obscuridade no código, por exemplo. Se alguém do outro lado muda o teu componente, vê outra coisa. Quando aquilo ficava tudo no HTML e tu vinha só injetando funções, aquilo vai fazer um caos na renderização. Componente que tinha duas funções num clique. Aí, e aclararam alguns. Hoje em dia, não. O HTML que está renderizado ali, ele é insignificante. O que importa é o estado da tua aplicação que está na memória do teu JavaScript. E toda hora que faz um momento, o JavaScript vai lá e reescreve tudo. Não tudo, né? Claro, tem que ter performance, então ele reescreve basicamente o pedacinho que ele... aqui alterou. E aí, digamos, se alguém for lá, tipo, às vezes tu vê umas coisas nos códigos de front bem complicada, né? Tipo, tem uma aplicação em React, alguém vai lá, pega um jQuery e aplica uma função em cima de um botão que tá renderizado no React. Tem essas coisas. E aí, o React tá cagando com aquela função que tá ali, que não é ele que aplicou, né? Então ele vai lá, renderiza, pega tudo e perdeu a coisa. Tira a referência do outro. A referência acabou, né? Então tem disso, assim, acho que, agora acho que, como tá aparecendo essas linguagens, o pessoal tá usando mais declarativo pra criar o UI, né? E aí vai ficar isso aí. Até pouco tempo atrás, o XML também suporta ainda, né? Mas já não é mais padrão. É usar o databind no XML. Então, tipo, tu declarava o XML pro teu layout, mas tu colocava código lá. Entendeu? Chamada de funções e tudo mais. Aí era um caos, cara. Pra dar manutenção e pra alterar isso, nossa, era horrível. Isso então, agora... era o princípio do Angular, né? Lá no início, o AngularJS. Não, o Angular já começou a ter data binding. Era data binding, mas ele tinha... o código dele estava no estado da aplicação, não no HTML renderizável. Né, ele já tinha essa separação, porque eu conseguia criar componentes, dentro do componente eu colocava o meu HTML. Entendeu? E aí quando ele renderizava todo o coisa. Na verdade, o AngularJS foi o primeiro a fazer esse tipo de processo. Que o HTML estava declarativo no meu código, e quando algum estado da aplicação mudava, ele renderizava todo o componente. Né? Então eu não tinha lá um modelo layout, que é o HTML, que dizia onde é que estavam os componentes, e alguém de fora ia dizendo, esse componente tem a função tal, aquele componente tem a função tal, esse componente tem a função tal, e fazia as coisas, que era o caso do jQuery, né? Tu tinha que rodar depois e criar uma camada em cima de JavaScript.
No Android também, ele tinha, o DataBind era para funcionar também, tipo, de código de fora, da View Model, por exemplo, e só notificar, entendeu? Com Live Data, com algum componente de atualização, né? Da View de acordo com o XML e o código da View Model lá, da classe que faz a regra. Sim. Mas se torna uma bagunça, porque daí... por exemplo, na IDE tu vai procurar, daí às vezes a função que é onde é utilizada não aparecia. Então, tipo, tu tinha que refatorar, passava em branco às vezes aquela função que era usada dentro de um XML lá, por exemplo, no onClick. Em vez de tu fazer o onClick na classe, tu botava lá a propriedade onClick lá no XML chamando a função daquela classe. Mas se tornou um caos, não deu muito certo. A própria Google já desestimula isso. Acho que esse negócio de botar o onClick no HTML, claro, tinha no JavaScript bem antigo, mas também tinha no Pascal, do Delphi. Tu fazia o componente, lá no componente tinha a propriedade onClick, aí tu chamava a função que estava na Pois procedure. Antigamente era tudo assim, né? Funcionou por bastante tempo, agora a dinâmica do software está um pouco diferente. Digão, me diz uma coisa assim, o que tu já vivenciou de código ruim aí de outros desenvolvedores, ou até fazendo parte do teu aprendizado mesmo, o que tu poderia sugerir aí de dicas de desenvolvimento mobile, assim, para o desenvolvedor parar e pensar o que ele deveria se preocupar antes de criar uma tela, um componente, um evento, um comportamento, ao invés dele receber a demanda e sair codificando que nem um cavalo? Sim. Acho que é aprendendo com os próprios erros, né, e com os erros dos outros, de alguns projetos já que eu já participei, primeiro tu saber que tu vai ter que escalar isso. Hoje em dia um aplicativo é difícil tu ter que criar um aplicativo que meia dúzia de pessoas vão usar, né? Geralmente tu espera fazer um aplicativo que milhares, milhões de pessoas vão usar. Então, primeira coisa, tu tem que se preocupar em escalar ele bem. Escalar ele bem, tu vai ter que ter uma arquitetura bem feita, né? Uma arquitetura limpa para poder adicionar novas features, né? Porque um aplicativo começa com uma feature, né? E não para, né? Tem 2, tem 3, tem 4. Então essa parte... Tudo, né? Desculpa? E às vezes muda tudo o aplicativo, né? Exato. Então é essa parte aí que entra. Tu fazer um código limpo, uma arquitetura limpa, para tu conseguir dar a manutenção do que já tem, que vai mudar, e acrescentar novas features que vão vir aí com o passar do tempo. Então, né, fora o básico, quer fazer um código limpo, quer seguir os padrões, né, da comunidade, do Google, enfim, tu se preocupar desde do início do projeto em fazer alguma coisa que vai escalar isso. E daí, dentro da arquitetura, tu vai ter que fazer testes unitários, instrumentados e não instrumentados, que a gente chama no Android, né? Para que quando mude alguma coisa, a gente tenha um teste de regressão, etc., que não vá quebrar tudo, né? Quando tu mudar alguma coisa. Então, a principal dica tipo, faça já teu aplicativo para escalar para milhares, milhões de pessoas. Senão, tu vai ter que fazer do zero. Aí tu tava comentando antes, né? O Jetpack, ele traz já uma porrada de instruções para trabalhar com essa visão do Isso, Android, tem desde dos componentes, né? Bibliotecas também para utilizar banco de dados, né? A abstração de banco de dados, vamos dizer assim, até o guia deles de arquitetura limpa, né? Que é, por exemplo, não rodar um código de I/O, né, de buscar coisa na internet ou no disco, no banco de dados, na thread da UI, né, da Vue, porque isso vai deixar irresponsivo, vai travar teu aplicativo. Então, desde essas coisas básicas, né, de tu aprender que a arquitetura compreende isso, em separar as camadas, né, que a Vue só faz coisa de Vue, que daí vai ter lá as Vue Models, os use cases que tu vai fazer alguma coisa de regra de negócio, de lógicas mais pesadas, até a parte de chamar o repositório, né? A parte de chamar o data source local, um remoto, aí, um API que vai te trazer os dados. Então, cuidar bastante isso, que se tu começar a colocar
código. É muito simples, né? Tu pesquisar no Stack Overflow como é que eu chamo a API lá tal, e atualizo o nome. Aí tu faz na própria Activity, né? Na Y-Thread lá. Enquanto tu não tem a resposta, tua view tá travada, entendeu? É aquele... É o desenvolvedor por coincidência. Ah, sim. Vai copiando uns códigos da internet, uns códigos de outras telas, vai colando ali até ver se funciona. Vai virar o Frankenstein. Aí depois fica perguntando, eu não sei por que não funciona, eu também não sei por que não funciona, né? Tu não sabe por que funciona e não sabe por que não tá funcionando. Quando eu era júnior, eu pensava também, tipo, mas por que eu tenho que fazer em outra classe esse código aqui, se eu posso chamar aqui numa função dentro da Activity? Claro, vamos botar tudo dentro de um arquivo só. Então tipo, aprenda, mas aprende já um pouco mais certo, né? É melhor que single repo, é single file. Single file é boa. Tem um ditado no Android que por muito tempo tinha as God Activity, né? Que Activity é a classe onde a gente instancia uma tela. Aí tinha as God Activity, que tinha 10 mil linhas. Né? Nossa! Fazia tudo, a Activity fazia tudo. Todas as regras do negócio. Caraca. Já peguei muito projeto com God's Activity, que ela fazia tudo, ela mandava em tudo. Que loucura. Tudo era ela. E, cara, me diz uma coisa, eu já tive bastante experiência de projetos, assim, de clientes que estão saindo de um modelo híbrido de aplicativo para reescrever o seu aplicativo para um modelo nativo, né, fazendo a versão do iOS e a versão do Android, e já vejo também clientes fazendo o contrário, saindo do nativo e indo pro híbrido. Qual que seria a tua visão, assim, sobre essas escolhas? Sim. Eu acho que não tem certo nem errado entre esses dois fluxos aí, porque realmente, tipo, tem casos, se a empresa, né, o negócio e o pessoal que estudou aquele negócio, aquele aplicativo, né, estudou e viu que é melhor fazer híbrido, né, tipo, tem casos que é melhor híbrido, mas tem casos que é melhor nativo, então tem casos e casos, então tipo, não tem o certo e o errado. Por exemplo, se tu quiser, por exemplo, um aplicativo de um banco, eu iria pelo nativo, pela questão de tipo, tu não ter uma camada a mais para se preocupar, por exemplo, com segurança, ou com que aquilo vai ficar defasado, etc. Mas por outro lado, se tu precisa de um aplicativo que não envolve tanta segurança, ou tipo, uma coisa mais simples, não vai lidar com a câmera, com o Bluetooth, com algum hardware mais específico, aí não tem o porquê também tu fazer... porque não fazer híbrido, né? Porque sim, até no final vai ser até mais fácil, né? De fazer manutenção nas duas plataformas. Até porque tem uma questão de custo também, né? Isso, tem tudo isso. Tem que botar tudo isso na balança. Sim. Tem casos que ocorrem quando essas plataformas de híbrido, elas se tornam defasadas, né? Esses são os piores cenários. Tipo, vai fazer em Xamarin, e aí agora tu vai fazer o quê? Se tu desenvolveu o aplicativo da tua empresa em Xamarin. O que tu vai fazer agora? Tu vai fazer com Flutter? E se o Flutter for descontinuado no futuro? Mas... Quem apareceu aqui. Olha só, quer participar do... Quer participar, se eu falo descontinuado por descontinuado, né? Olha aí o dog, ó. É o dog. Mas acho que toda a linguagem vai passar por um momento que talvez possa ser que descontinue, né? O próprio trabalhar o Android com Java puro, as linguagens estão começando a meio que abandonar e estão indo pro Kotlin, né? Pois é, cara, é que assim, se tu pensar num sistema web, né, questão de serviços, enfim, para te não deixar a tua arquitetura e tua tecnologia defasada, tu pode ir aos poucos criando coisas novas em outra tecnologia. Tipo, eu vou sair do Java, eu vou trabalhar com Scala, ou Go, qualquer outra. Tu pode ir aos poucos e fazendo isso. Mas num aplicativo mobile não é permitido fazer isso, eu acho. Então, eu ia falar isso. Tem casos que já tem 3, tem 2 híbridas, tem a nativa. Num grande aí do Brasil. Tem híbrido de híbrido com nativo.
Como assim, cara? Um app Sim. com as duas tecnologias? Eu acho que o Nubank... Foi o Nubank que... O Nubank tem Flutter, tem React Native, né? E tem nativo. No mesmo app? No mesmo app. No mesmo app. Caraca, velho. Não sabia que isso era possível. Eles começaram com híbrido, né? Não, eles começaram com nativo, se eu não me engano. E daí eles foram pro React Native. E daí eles abandonaram e foram pro Flutter. Pro Flutter agora. Então o que eu falei ali é possível fazer. Porque então tá bom. Tu faz o teu... Porque assim, o híbrido não deixa de ser um nativo. Ele só tem uma camadinha ali pequena que, sei lá, ajusta o teu render, né? Isso, tu vai criar módulos, né? A princípio tu cria módulos, né? Aí, por exemplo, eles têm... Tu também não vai conseguir fazer, eu quero que essa classe aqui dentro da tela é uma classe, chame a uma classe Dart lá, né? Da classe Kotlin. Isso, se eu não me engano, não dá pra fazer. Mas tu pode criar, assim, essa feature aqui não envolve tanta que nem eu falei, né? Tanto uso de hardware mais avançado, APIs mais minuciosas de se mexer, a gente vai fazer em híbrido. E a gente cria um módulo para isso, né? Para aquela feature. A outra feature que envolve câmera, envolve Bluetooth, NFC, entendeu? Qualquer framework, qualquer API, né? Nativa que é mais difícil de mexer, vamos fazer em nativo que vai funcionar melhor. Então, essas escolhas são feitas e cada feature vira o que é a tendência agora no Android, é a modularização do aplicativo. Cada feature, cada função é um módulo. E elas são independentes, então tu pode acoplar um módulo em outro aplicativo. Isso, agora microserviço, micro front-end e micro... modularização exato. Modularização do aplicativo. Não, mas é legal, cara. Eu, né, um pouco fora de contexto aí do mundo de mobile, vejo isso como uma coisa boa, né? Porque tu pode resolver os teus problemas, que nem ele tá falando. De repente, cada funcionalidade que é muito específica, tu tem que trabalhar com segurança, por exemplo, daí tem uns SDKs de segurança maluco lá. Sim. Aí tu pode fazer nativo, né? E ainda mais que, por exemplo, acessar hardware, cara, é uma coisa muito difícil, principalmente para iOS, né? A iOS tem, dependendo do hardware, tu precisa ter um certificado especial que a Apple vai te dar. Porque eles são muito... eles são muito preocupados com essa questão do tipo, do que tu vai usar do celular de quem tu tá instalando, né? Então, por exemplo, o NFC... não é assim de chegar, eu quero usar o NFC. Não é. Tem que usar o protocolo dele, é bem restrito, não pode, qualquer coisa vai funcionar. Tipo, vai lá e compra... porque assim, o iPhone tem NFC. Só que, por exemplo, tu vai lá e compra um fone de ouvido que sincroniza NFC. Não funciona. Porque a interface que faz a sincronia com um fone de ouvido não está habilitado, porque só um aplicativo especial poderia... É bem burocrático, assim. Imagina botar mais uma camada, que é o híbrido, né? Pra acessar isso. Já exatamente. É difícil no nativo, às vezes. Imagina no... Aí acaba-se daí tendo essas escolhas, né? Interessante, cara. Isso é novo pra mim. Gostei. E o legal, por exemplo, o Nubank não precisou refazer o aplicativo dele inteiro quando foi pular pra React Native e nem agora quando tá usando o Flutter, né? Então, tipo, tá usando os três juntos, né? E agora vai, quando progredir, vai substituindo os anteriores, o legado, vai acumulando novo e assim vai usando as tecnologias mais recentes pra dar continuidade, né? E Nubank é bem por feature. Eu já li um artigo deles no Medium. Eu acho que, se eu não me engano, a primeira coisa, eles eram cartões, né? A parte de cartões dele é nativo. Aí teve a conta, né? No conta, que é em React Native. E daí o Rewards, essas coisas mais novas, é tudo em Flutter. E é o mesmo aplicativo. O pacotinho ali que tu baixa na Play Store, na App Store é o mesmo e roda tudo, limpinho. Falando nisso, acho que hoje a Nubank, hoje a gente tá gravando dia 14 de setembro, hoje a Nubank quer fazer anúncio de alguma coisa. Versão nova, eles estão atualizando um monte de versão agora ali. Eu acho que não sei se pode falar as funcionalidades, fazer propaganda. Eu acho que é o débito automático. Débito automático? Eu vi no Twitter eles falar sobre débito automático. Eles liberaram agora há pouco pra usar o cartão do Apple Pay. Eu tô adorando.
Vamos botar o patrocínio aqui no Bank. Ó. Era uma cobrança a tempo dos cobrar usuários, depois. Né? Isso aí. Sacanagem. Mas falando novidade também, hoje, dia 14 de setembro, tá saindo a anunciação do iPhone 13. Pois é. E agora? Com vários rumores aí, né? Tinha vários rumores. Será que vão me fazer mudar para Android já, de novo? Pois então, cara. Eu ouvi um rumor de que ele não ia ter entrada para nenhum cabo mais. Eu ouvi isso aí. E aí, esse rumor, né? Tipo, se tu não vai ter entrada para nenhum cabo mais, então tem que ser tudo wireless, né? Ou seja, o fone de ouvido tem que ser sem fio, o carregador sem fio. E aí... Mas isso é birra com a União Europeia, que obrigou eles a ter entrada USB-C igual a dos todos os aparelhos. Pois então, a conta fica cara. Mas é uma coisa daí, que né? eu não entendo, né? Os MacBook novo tem o carregador, né? É USB-C, o Thunderbolt que eles chamam. E o iPhone é diferentão. Pois é, não, mas aí é... Mas e tu, Leon, o que tu tem visto dos iOS aí? Cara, tipo, eu ano passado eu tive um iPhone por muito tempo. Eu tive lá no começo, né? No começo não, acho que o 4S. Nunca mais tive. E porque daí sempre usei Android e gostei, não fazia falta. Mas eu tinha curiosidade, há pouco tempo eu tive a curiosidade. Não, eu vou ver como é que tá esse iPhone aí, vamos ver se é bom. Aí eu comprei o 11, ano passado, retrasado, e usei por 6 meses. Aí tem coisas que, tipo, o sistema não é ruim, eu não estou aqui dizendo, é uma porcaria. Não, o sistema é muito bom. Mas tem algumas coisas que me faz falta que, tipo, fez eu voltar pro Android. A principal coisa é o voltar, né? A navegação por gestos no Android, pra mim, é muito mais intuitiva do que na verdade, não é nem intuitiva, é que a Apple não obriga os aplicativos a sobrescrever algum método, alguma coisa na programação deles ali que, tipo, o gesto de voltar funciona. Então me incomodava tu entrar no aplicativo e não conseguir voltar com o gesto. Aí tem que apertar o botãozinho lá em cima. Exato. Eu odeio. No Android é tão simples. Lá é muito chato, cara. Tem várias coisas que eu olhava assim, cara, não faz sentido, não faz sentido, então... Mas ela não é um sistema ruim, ao contrário do que eu tava... Que a gente sempre tem a lembrança do antigo, né? Antigo, né? Se tu comparar o antigo, o iOS antigo com o novo Android é 1000 vezes melhor. Mas o contrário também é verdadeiro, então... E eles estão muito parecidos, né? Agora o novo Android ali, ele tá muito parecido com... Então, com eu tenho essa impressão de que um fica copiando funcionalidades do outro ali, eventualmente. É verdade que funcionalidade nova nenhuma tá saindo, né? Tu tá dando uma tapeadinha aqui. Tudo eu fiz uma câmera com filtro novo e a outra... Cara, aquele recurso que tinha, que surgiu no Android, do teclado, de tu digitar desenhando assim com a mão, com o dedo, sim. Aquilo lá sempre foi muito bom e nunca teve no iPhone. Aí tu tinha uma vez podia baixar um teclado novo no iPhone que habilitava esse negócio. Agora por padrão já vem esse recurso e veio lá do Android, né? Do Android. E é muito bom, cara, eu escrevo direto assim com aquele negócio. Eu não adaptei nunca. Eu gosto. Eu usava muito no começo, hoje eu não uso muito. Acho que é hábito, né? Hábito, Mas é uma mão na roda aquilo lá. É que às vezes tu tá programando aqui com uma mão no computador e aí tu tá digitando mensagem no celular, entendeu? E aí... Não, mas tem uma funcionalidade que é no mobile e que eu quero saber de ti, tu que já teve os dois. O assistente por voz, Siri ou... Como é que é o nome da Google? É Google. É Google Assistente. Não tem nome. Qual que tu acha melhor? O quê? Qual é o melhor? Eu não uso nenhum, na verdade. eu também não, cara. Porque assim, eu tenho dificuldade de falar coisas simples com a Siri, sabia? Eu falo, tipo, Siri, tal coisa. Lá em casa tem umas luzinhas que eu botei na automação e aí... Mas eu falo o nome do dispositivo, ela... Não localizei tal coisa. Tá. Aí eu fico bem... Pois é, eu não tenho essa experiência aí, porque eu não uso em nenhum dispositivo
Eu uso para isso, para luzes e coisas, para automação, eu uso o Alexa, que não é nenhum nem outro, né? E funciona bem, Digão? Funciona bem, aqui. E eu já instruí tanto a Siri. A Siri eu nunca sincronizei com as lâmpadas de casa, mas já sincronizei com o Google. E em 90% dos casos, a Alexa trabalha melhor, né? Ela é em português ou em inglês? Português. Ó, falei Alexa, ela respondeu. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu já vi. Cara, Alexa já sai entendendo. Eu já vi várias reuniões assim de galera de tipo estamos fazendo a meeting aqui com o Digão e ele tá com o áudio aberto lá e a gente grita daqui, Alexa, faz tal coisa, aí toca a música lá na casa do Digão, tá ligado? Já viu o pessoal trollar na internet em caos dizendo Alexa, desligar a TV ou ligar a TV, ou toca sertanejo. Forte, joga pras casas as pessoas e manda um Alexa, né, cara? Espero que ela não tenha me ouvido isso, de tocar sertanejo. Bom, pelo menos a Siri tem reconhecimento da voz, né? Então, tipo, tu tem que ter pelo menos uma voz parecida pra ativar. Não é qualquer um que sai falando e a Siri sai respondendo. Né? O Google também, quando tu configura no celular, pelo menos, eu nunca tive o Google Nest, né? Que é a caixinha do Google. Mas pelo celular tu tem que configurar também, falar, ok, Google, 3 vezes pra ele interpretar que é tu que tá falando com ele. Na Alexa, qualquer um, né? Chega e... Sim, qualquer um fala, ela tá ali. Super. Atende todo mundo. Comunicativa. Mas vocês estavam falando ali antes um negócio sobre uma nova linguagem do Google. Como é que é o nome? Qual? Não sei. Novo sistema operacional. Isso, novo SEO. Tá. A gente tava comentando ali que se tem já no GitHub, tem o repositório do Fuchsia, né? Que é... Fuchsia. Tá sendo tratado por muito tempo como seria a nova versão do Android, vamos dizer, um Android 2.0. Um substituto aí. Que seria pra daí melhorar tudo que o Android não funciona tão bem, né? Daí eu até tava comentando com o Inácio até ali antes, até porque o Android tem a base é o kernel Linux, né? Sim. E o Linux, né, não foi projetado lá na década de 80, 90 para funcionar com devices de pouco uso energético, por exemplo, que é um celular que tem que economizar a bateria. Então, um dos principais causas aí dessa demanda é que o kernel Linux não funciona para algumas coisas que o mobile tem que funcionar melhor, pelo menos. Não performa muito bem, né? Provavelmente estão fazendo uma customização aí de um kernel específico para mobile. Para mobile. Eles devem estar customizando alguma coisa. Tapando fora umas coisas, reimplementando outras aí. Deixando limpo, porque o kernel Linux deve ter muita coisa ali que não é usado no mobile, né? Sim. Então, acho que tem eles uma devem estar previsão de quando é que vai capando começar a aparecer as primeiras versões aí pra galera? Não, cara, eu lia muito sobre isso, e isso, cara, rola notícia desde que eu comecei Android, eu leio sobre o Fuchsia. Nossa. E eu parei de ler até, mas... Tipo, cansou, tá só na só na promessa. Só na promessa, é Google, né? Sim. Às vezes a Google mata sem lançar, né? Então, não sei. Mas o pessoal falava 2024, 2025... Ou quando ela sentir que, tipo, tá perdendo muito mercado, talvez é questão estratégica dela. E tu sabe qual que seria a linguagem de programação para codar os apps nesse SEO? Então, o que eu tava lendo é que o Flutter, né, ia ser a linguagem oficial, entendeu? Os aplicativos Flutter já estariam rodando nessa... Porque é o grande desafio e o que matou o Windows Phone foi a falta de aplicativos, né, de desenvolvedores e tudo mais. Pra mudar, fazer uma... Ó o Cocada não para, sai. Ele quer falar alguma coisa? Ele é mobile também ou é back-end? Não, ele só faz code review. Ele é sênior, ele é arquiteto. Não é Cocada? Muito faz boa. code review. Esqueci onde a gente Nós estávamos falando sobre a linguagem de programação do SEO. Isso, então, muito se diz que daí o Flutter já está preparado, né? Todos os aplicativos que foram feitos em Flutter vão rodar nesse Fuchsia, para ele já começar com muitos aplicativos, não ter falta de aplicativo no mercado. Quero dar parte da base de aplicativos já Flutter uma gama muito grande de devs codando nessa tecnologia. Também.
E também, para não perder, também, todos os aplicativos que... É mais de 1 bilhão de aplicativos que tem na Play Store, eles vão ter... Daí eu até li uma vez que eles estavam em dúvida em criar uma VM, né? Que virtualize o Android, que rode um aplicativo Android nativo. Ou se eles iam fazer uma outra implementação no kernel lá, para que todos os aplicativos Android também rodem no Fuchsia. Claro, senão também vai perder sair tudo. Já com muitos aplicativos. Bota lá um emulador num chip M1 lá, tipo que a Apple lá pegou um chip como é que é, de baixa instrução, que é um chip geralmente para embarcado, e fez ele compilar mais rápido que um chip Intel de alta instrução, né? Então, provavelmente vai ser isso. Deve conseguir colocar um chip mais compacto ali. Porque estrategicamente, assim, não dá pra te simplesmente parar de fazer funcionar os aplicativos e fazer com que todo mundo reescreva isso, né? Não tem como. Hoje em dia, começar do zero sem nenhum aplicativo é tiro no pé. Eles vão ter que migrar e aos poucos. Foi o que o Diogo tava falando ali, né? Um dos problemas do Windows, do Windows lá, era que não tinha base de aplicativo, não tinha base de desenvolvedores, né? Então, chegou lá, oba, eu sou o Windows Phone, tá, cadê o aplicativo? Peraí, veja bem, vamos lá. Tá chegando, tá vindo. Tá vindo, espera só mais um pouquinho, compra aí, paga R$2.000 nesse telefone aqui, ele tem uma câmera boa. A câmera é boa. Então... Mas a câmera é boa. A câmera é boa. Ei, Digão, agora só fazendo uma provocação. Aqui na nossa empresa a gente está sempre contratando novos desenvolvedores, né, profissionais. E a demanda de desenvolvedores iOS ela é super alta, tanto quanto a de Android. Porém, os desenvolvedores de iOS geralmente pedem um salário maior do que desenvolvedor de Android. Por que isso, Digão? Me conta. Abre teu coração para mim. Eles acham que é mais difícil, né, programar para iOS. Não, eu acho que muito vai pela oferta e demanda, né? Tipo, hoje, principalmente no Brasil, tipo, é difícil tu se formar, tu começar a programar para iOS, né? Porque primeiro tu tem que ter um MacBook, né? Então, só aí, uma pessoa que quer aprender uma nova linguagem, ela olha assim, pô, quero aprender mobile, Android ou iOS? iOS eu preciso de um MacBook que o dólar que tá é 10 mil, mais barato, né? Android tu roda num Windows, num Linux, baratinho. Sim, aí. Maquininha que já tá em casa. Exato. Então, o começo é muito mais fácil para um desenvolvedor Android, né? Em questão econômica e de barreiras, porque é mais fácil, né? Então, de comprar as coisas. O Dev iOS, ele tá cobrando mais o custo dele para pagar os Mac que ele já comprou. Também, porque, né, perante toda essa situação se formam menos, eu acredito, né, que se formam menos desenvolvedores iOS do que Android, porque a barreira de entrada para o iOS é maior, principalmente no Brasil, e aí tem menos concorrência, eles podem pedir o valor um pouco mais alto, que não tem verdade. Gente, né? Isso, tem menos desenvolvedores. Mas só avisando aí, tipo, quem quiser pelo menos aprender Swift, tu não precisa mais ter um Mac, pode codar em Swift, aprender Swift em qualquer máquina, né? Então tu consegue ter um compilador, tem para Windows, tem para Linux, tem para tudo. Tu, pelo menos o Swift já pode começar aprendendo em qualquer computador que tem em casa. Então já tá meio caminho andado. Depois é só aprender lá, aprender a ideia da Apple lá, que é tranquilo. Já dá pra conseguir um plugin de iOS Developer. Eu sei Swift, ó. Já... mas pra gente aqui, né, pensando pelo lado da empresa, a gente tem os investimentos de computador, né? Então, toda pessoa que entra ganha um computador. Agora, se é um desenvolvedor iOS, tem que ser um Mac. Se é um desenvolvedor Android, pode ser um Linux, né? Sim. Enfim, isso muda bastante os valores. Bastante mesmo. O investimento é bem alto em Mac. Sim. Mas eu acho que essa questão de ter menos desenvolvedores iOS disponível no mercado do que Android, né? Mas a demanda é quase a mesma, cara. Não, então, exatamente. A demanda é a mesma, mas tem mais oferta de desenvolvedores iOS. Tem menos Android, desenvolvedores. A tendência é que os salários sejam mais
Sim, daí baixos, né? Então, esse é o ponto. A demanda é a mesma, geralmente todo mundo vai querer o aplicativo para funcionar em ambas plataformas. Nós, como empresa de desenvolvimento de software, a gente tem que investir daí num salário maior do desenvolvedor iOS e também num equipamento mais caro. Entendeu? Só um ponto, né? Não tô dizendo que isso é um problema assim. Mas faz parte do jogo, né? É isso aí. Tu vai pagar mais caro, tu vai atingir daí mais uma... Quem trabalha com aplicativos que fazem venda é conhecido que o usuário de iPhone gasta mais, né, dentro da plataforma. Então, às vezes tu faz esse investimento porque tu tem que ter aquele aplicativo naquela plataforma que às vezes é até mais rentável, né, que o Android. Então, são escolhas. Mas, Digão, e como é que tá o futuro aí? O que tem de planos aí? O que tu tá desenvolvendo aqui com o Android? Qual é a tua visão de futuro aí para toda essa tecnologia? Então, o Android é bem legal, essas novas frameworks que o Jetpack lançou, né? Então, tá bem melhor do que antigamente trabalhar com Android, com Kotlin. Tá bem mais clean de fazer isso, mais escalável. Sim. Então, eu não me vejo saindo do Android ou partindo para outra plataforma, porque realmente as coisas que eram ruins de fazer melhoraram. Tudo deu uma melhorada. E pessoalmente, daí eu acredito, eu hoje faço faculdade de cibersegurança. Legal. Então é uma coisa que acho que no Brasil ainda não é muito investido, né? E a gente vê notícia todo dia, toda semana aí de... É verdade. Então eu acho que... de dados de um jeito absurdo, né? Exato, a LGPD também entrou agora. A LGPD é importante. Então é uma área muito que vai se expandir muito, acho. Principalmente que tá faltando, né? A gente nunca vai estar 100% seguro na internet, nos aplicativos, mas o futuro é esse, um sistema operacional, a linguagem ficar mais segura e mais confiável, né, para o usuário. Vai chegar um momento que tu vai começar a ter que planejar no teu sistema, no teu software, na camada de segurança, né? Não, primeiro grande da segurança, depois em cima disso tu vai ter que estar criando as diretrizes de como fazer as coisas, né? E tu pretende trocar para a área de segurança, Digão? Não. Eu quero... Vamos dizer, eu tô fazendo isso para me tornar, eu acho que é o futuro, né? Tipo, a gente se preocupar como programador em segurança, né? Não só codar, não ter... Além da arquitetura complemento, limpa, né? Sim. É um complemento, eu vejo como um complemento. Como eu já tô na área, vamos dizer assim, já programo, já sei desenvolver, eu vi assim, não faz muito sentido eu fazer uma faculdade que é exclusiva de desenvolvimento. Sendo que eu já escolhi a área de atuação, já sei desenvolver naquela área, então eu vou aprofundar o conhecimento em alguma determinada área, seja em UX, seja em segurança, seja em alguma coisa que complemente o meu conhecimento. Eu acho que tu fez uma ótima escolha, até porque, né, visando assim... uma projeção de carreira, a questão de tu ter uma faculdade, uma formação é importante, né? Para algumas empresas não é importante, para outras é importante, mas acho que para a pessoa é importante ter isso. E tu refazer o que tu já sabe, às vezes, fazendo uma faculdade de desenvolvimento, muitas vezes tu vai estar até vendo coisas bem ultrapassadas, porque... Quando tu faz um currículo de uma faculdade de ciência da computação de 5 anos, quando iniciou esse currículo, ela já iniciou defasado, né? Porque daqui a 5 anos já mudou um monte de coisa. Então, o formato como a gente se atualiza aqui nas faculdades ainda não é não está aderente à nossa realidade de TI. Né? Então, a ideia dele é de fazer algo que ele ainda não que vai acrescentar mais conhecimento, acho que é a melhor coisa. Acho que é uma ótima dica aí também para quem já trabalha na área e quer fazer uma faculdade, né? Sim. Isso aí rende outro programa só pra gente falar sobre isso. Mas digamos, aí eu lembrei o comentário que eu ia fazer sobre o Jetpack, né? Que falou que o Android também é mais fácil, né? Eu acho que nesse meio de desenvolvimento, né? Tem aqui o termo que tá... Pelo menos eu tenho começado a ler um pouco mais frequência, que é o DX, né? Que é o Development Experience. Você falou tanto de experiência, de todas as coisas. O desenvolvedor também tem que ter experiência,
né? Porque entra toda aquela stack de preocupação quando tu vai lançar uma plataforma nova, né? Tu tem que ter desenvolvedor, que não é tu que contrata, para desenvolver aplicativos para o teu sistema. Tu tem que ter... e aí tu tem que atrair essas pessoas para serem desenvolvedores daquilo ali, né? Então, fornecer ferramentas para que eles desenvolvam softwares melhores, né? Para criar uma plataforma com software muito bons, com tecnologia de ponta. E de repente pro Android, que eu acho que ele também já está tendo bastante nesse mercado, que é de... tu comentou ali, né? Sobre alguém vai lá, paga mais caro para um desenvolvedor iOS, porque quem compra com iPhone tem mais grana, né? E gasta mais. Acho que também a gente vai chegar uma hora que vai ter um mercado que o Android também vai ser ponta de linha. Já tem, né? Os S10, S20, esse que vier aí. É caro. É uns baita numas máquinas de celular. Né? Então, acho que é isso aí, cara. Vai ter... o DX tá entrando aí também para que o Android forneça baita API, baita estrutura para que os desenvolvedores façam bons aplicativos, né? Porque se não tiver isso, o pessoal também não vai querer programar em Android, porque é mais pesado, tu tem que, né, é muito mais fácil fazer, né, programar, aprender JavaScript, por exemplo, do que Android, porque Sim. só de fazer o emulador do Android é pesado a maquininha, já passei então, por tipo, isso. É pesado. se tem as barreiras também, tem algumas barreiras no iOS, mas tem barreiras também no Android que precisam ser quebradas, então, senão o pessoal não vai ter desenvolvedor, não vai ter incentivo, o pessoal não vai para frente. O iOS tem essa preocupação com o UX bem forte, assim. A IDE é super fácil de trabalhar. IDEzinha, se quiser arrastar, colar e botãozinho tem. Não é pesado. Enfim, tem bastante coisa bacana, assim. Acho que o Android tá indo nesse rumo também. Beleza? Digão, queria te agradecer muito a tua presença. O programa foi muito bom hoje, a gente rendeu bastante o assunto. Né? Sempre fica aquela coisinha, vamos falar um pouco mais de puxar outro assunto, mas o nosso tempo é esse. Senão a gente fica um programa de 2 horas, porque ninguém vai querer ver 2 horas de programa. Tá? Mas então, se tem 2 horas de assunto, a gente faz outro programa. Tá, Digão? Beleza? Tranquilo, eu mandar um abraço agradeço. Pessoal aí. Fica à vontade, o espaço é teu agora. Tranquilo, eu agradeço também o convite, falar um pouco sobre Android, que eu vejo bastante vocês. Essa briga de vocês, um é back-end e outro é front-end, eu queria meter um pouco do mobile nos debates. Então, eu agradeço bastante de ter a oportunidade de falar um pouco sobre Android, sobre mobile. E é isso, tipo, se tiver a oportunidade outras vezes, trazer mais gente mobile, o pessoal de iOS também, para ter uma visão de iOS, seria legal e sucesso aí que o podcast tá show de bola. Com certeza, iremos trazer alguém de iOS também. Vai né? ir, vamos ir. Digão, muito obrigado aí pela tua presença, obrigado por compartilhar teu conhecimento. Eu aprendi bastante hoje, então tô super feliz. Show. E só pra avisar, tá? A mobile também é front-end, tá? Tá no time. Isso, não. O back-end só Você faz CRUD no servidor. Então, isso é complô, cara. Estão se unindo. Forças, isso. A culpa é sempre do back-end, não importa não se a gente entregou tá a na web ou se tá no aplicativo. Eu vou me juntar, então, com o pessoal do BFF também. Tá. BFF beleza. é back-end. Pode ser isso, pode ser. Vou BFF tentar. é back-end. Então tá, pessoal. Você quer falar mais algum recado? Não, é isso aí. É isso aí. Pessoal, agradecer demais a audiência de vocês, quem chegou aqui até o final do programa. Deixa aqui meu abraço a todos vocês, né? E não esquece, vamos lá, dá um likezinho no vídeo se gostou. E se tiver algum comentário para fazer, tem ali aqui embaixo aí no videozinho, embaixo bota comentário, escreve alguma coisa, não gostou, gostei, é isso aí. A gente tá sempre buscando melhorar e feedback é sempre bom. Abraço. Nada, não atrapalha cachorro, nunca atrapalha. Capaz, cara. O Cocado teve a presença, o momento de fama dele ali. É divertido. Essas coisas faz parte, é trabalho remoto, Coisas do home cara? office, né? Isso comprova um pouco que tu é um ser humano, né? De verdade, físico, não um robô. Não um Android. Não é um Android Não isso. é um Android. Boa.